e a saga continua. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos para mais uma aula de matemática da apostila 4. Eu não acredito. O que você está fazendo aqui de novo? Por que você está usando máscara, criatura? Estou usando máscara porque precisa manter o distanciamento. Criatura, nós somos a mesma pessoa. Pronto, já tirei. Sim, senhora. Tem que ficar usando máscara, tira essa máscara. Eu já tirei, pronto, tô sem a máscara, nervosinha. Nós somos a mesma pessoa. Você é eu, meu amor. Não, você é eu. Sei. Não eu sou você, você é eu. Criançada, quem que vocês preferem que volte pra escola? Lógico, eu, sou eu, né? Ou ela? Somos nós duas, amor. Tenho certeza que eles preferem eu do que você. Lógico que eu sou mais divertida. Mais divertida você. Você é louca. Ah, ela não entendeu, gente. Vamos acabar com essa conversa aí? Bora pra aula. Bom dia, galerinha! Vamos para mais uma aula de matemática. Estamos na aula 85. Hoje é uma aula fácil. Vamos falar de mínimo múltiplo comum, que nada mais é do que a tabuada. Mínimo é o menor número comum na tabuada dos números solicitados aqui. Então, eu vou fazer o exercício com vocês. Número 1, o número 2, o 3 e o 4, que está fácil, e vocês vão ficar com algumas adicionais. E hoje tem Google Forms, valendo pontinho de tarefa de casa, hein? Vamos lá. O primeiro exercício, ele fala o seguinte: determine o MMC de 12 e do 32. MMC é mínimo múltiplo comum. Quando aparecer a palavrinha MMC, você tem que lembrar que você vai precisar fatorar o 12 e o 32. Como assim, Lilian, fatorar? Dividir o número 12 e o 32 por números primos, certo? Para encontrar o menor múltiplo comum do 12 e do 32. Então, vocês vão fazer assim, ó. Vai pegar o 12, o 32, vai passar um tracinho e a gente vai começar dividindo o 12 e o 32 por números primos. Quem são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante. Coloquei aqui para ficar mais fácil para a gente ir lembrando. Então, a gente começa fazendo a pergunta assim: 12 e 32, algum desses números dá para dividir pelo menor número primo, que é o 2? Dá. Os dois, porque eles são pares. Então, dá para dividir por 2. Aí, 12 dividido por 2 dá 6. Eu vou colocar aqui embaixo. 32 dividido por 2 dá 16. Eu vou colocar aqui embaixo. Continuo fazendo a pergunta. O 6 e o 16 ainda dá para dividir por 2? Ainda dá. Então, eu vou repetir o 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 16 dividido por 2 dá 8. Ainda dá por 2? O 3 e o 8? O 3 não dá, mas o 8 dá. Então, eu vou dividir o 8. Coloco o 2 aqui. O 3 não dá? Eu vou abaixar. O 8 dá e vai dar 4, né? 8 dividido por 2, 4. Ainda dá por 2? Dá. O 4. O que eu faço com o 3? Eu continuo abaixando e o 4 divido vai dar 2. 3 dá para dividir por 2? Não, mas o 2 dá. Então, vamos dividir de novo. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Agora, não tem mais ninguém que dá para dividir por 2. Quem é o meu próximo primo? O meu próximo primo é o 3. Então, tem algum número daqui que dá por 3? Ele mesmo. Então, eu vou pôr o 3 aqui. E aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Ficou meio apertadinho aí, né? Mas fazer o quê? Já foi. Não calculei direito o espaço. Bom, antes de eu multiplicar todos eles, hoje, na aula de hoje, a gente vai colocar uma coisinha a mais. Veja comigo. Quantos número 2 eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. É a mesma coisa que 2 elevado a 5, porque 2 elevado a 5 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E quem sobrou? Vezes 3, elevado a 1, porque ele só aparece uma vez. Mas o 1 a gente não coloca na potência.
Aí, eu sei que 2 elevado a 5 dá 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, e 32, que é o 2 elevado a 5 vezes o 3, dá 96. Chegamos ao menor múltiplo comum do 12 e do 32. Então, quer dizer que se eu resolver a tabuada do 12 e resolver a tabuada do 32, o primeiro número comum que aparece na tabuada dos dois é o 96. Daria para fazer assim também, certo? Mas a hora que começa a aumentar os números, aí fica mais complicado. É mais fácil ir dividindo, tá? Então, veja bem. No número 2, o que ele pede? Transforme as frações 1 12avos e 1 32avos em frações equivalentes com o mesmo denominador. Eu já expliquei para vocês que frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade. Divide-se em mais partes, separa-se mais partes, mas representa a mesma quantidade. Falamos isso na aula passada. O que eu quero? Eu quero que o 12 e o 32 fiquem com o mesmo denominador, que sejam divididos do mesmo tamanho, certo? Então, o que eu vou fazer? Com as mesmas divisões. A gente já descobriu que o MMC do 12 e 32 dá 96. Então, eu vou trocar o 12 e o 32 por 96. Só que veja bem, o 12 ele virou 96 e o 32 também. Então, quer dizer que o 1 aqui a gente vai ter que deixar ele proporcional. Como que eu faço? Eu sempre, quando eu mudo meus denominadores, eu preciso arrumar os meus numeradores. Então, eu vou dividir pelo número de baixo e o resultado eu vou multiplicar pelo número de cima, certo? Então, 96 dividido por 12 dá 8. E 8 vezes 1 vai dar 8. Olha lá, arrumei, certo? Então, quer dizer que o 12, ele foi 8 vezes aumentado para dar 96, né? O 32, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o 96, vou dividir pelo 32, que dá 3. E o 3 vezes o 1 dá 3. Então, eu fiz exatamente o que o meu exercício 2 pediu. Coloquei as minhas duas frações com denominadores equivalentes, certo? Com o mesmo denominador. Agora, a gente vai para o exercício 3. Vou parar aqui porque eu vou virar a página. Pronto, a página já está virada. Vamos ao próximo exercício, que é o 3, e por último, o 4. No exercício 3, ele fala qual é o menor número, qual é o menor natural não nulo, quer dizer, não pode ser 0, que pode ser dividido exatamente pelos números 12, 15 e 16. Ah, ele só complicou na hora de dizer, né? Mas é a mesma coisa que eu falei agorinha mesmo para vocês. Eu quero o menor número que possa ser dividido pelo 12, 15 e 16. Para que seja dividido pelo 12, pelo 15 e pelo 16, tem que estar na tabuada dos 3. E ele quer o menor. Se ele quer o menor, ele quer o menor número que aparece na tabuada do 12, do 15 e 16. Então, se eu fizer o MMC, eu acho esse fulaninho que eu estou querendo saber. Então, vamos fazer o MMC do 12, do 15 e do 16. Coloquei uma vírgula para separar, passei um traço e agora eu começo pelo meu menor número primo, que é o 2. Tem alguém aqui que dá por 2? Só o 15 que não. O 12 e o 16 dá, então vamos dividir. 12 dividido por 2 dá 6. 15 não dá, eu desço. 16 dividido por 2 vai dar 8. Olha nos 3 de baixo. Tem alguém que dá por 2? Tem, continua sendo o 6 e o 8. O 15 eu repito, então 6, vou repetir o 2 aqui. 6 dividido por 2 dá 3. 15 eu vou repetir. E o 8 dividido por 2 dá 4. Continuando, o 3 e o 2 e o 4, continuando, o 3, o 15 e o 4. Continuando, o 3, o 15 e o 4, dá para dividir por 2? Só o 4. Então, eu vou dividir por 2, vou repetir o 3, vou repetir o 15 e o 4 eu vou dividir, dá 2.
Dá por 2 ainda? Ainda dá o próprio 2. Repito o 3, repito o 15 e aqui dá 1. Agora, o próximo primo depois do 2 é o 3, porque não tem mais ninguém aqui que dá por 2. Alguém aqui dá por 3? Dá, o 3 e o 15. Então, eu vou pôr o 3 lá e vou pôr o 1, vou pôr o 5 e vou pôr o 1, porque 15 dividido por 3 dá 5. Aí vocês podem perguntar assim pra mim, não poderia fazer primeiro com o 5 e depois com o 3? Não, tem que seguir a sequência, não pode pular o primo. Se o 3 dá, eu não posso fazer pelo 5 primeiro, certo? Segue uma sequência. Bom, já não dá mais por 3, mas dá por 5, que é o meu próximo primo. Então, eu vou escrever o 5 aqui, 5 dividido por 5 dá 1, e 1 eu vou descer. Agora, eu vou passar um traço de fração e vou ver quantos 2 aparecem. Olha lá, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 números 2. Então, eu tenho 2 elevado a 4 vezes o 3, que aparece uma vez só, vezes o 5, que aparece uma vez só. Se eu quiser fazer a continha, é só eu multiplicar todos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 3 dá 48 e 48 vezes 5 dá 240. Então, quer dizer que o 240, ele é o menor número existente na tabuada do 12, do 15 e do 16 ao mesmo tempo e que é divisível por eles, certo? Agora vamos para o exercício 4. Ele fala o seguinte, olha lá, ó. Calcule o menor múltiplo comum do 12, do 28 e do 42. O que ele quer? Ele quer o menor número que existe na tabuada do 12, do 28 e do 42 ao mesmo tempo. Se eu fizesse a tabuada do 12, do 28 e do 42, qual é o primeiro número que aparece nos 3 ao mesmo tempo, certo? Então, vamos fazer o MMC, ó. 12, 28 e 42. Vamos passar o traço de fração e começar pelo meu primeiro primo, que é o número 2. Tem alguém aqui que dá por 2? Todos eles dão por 2. Então, eu vou dividir por 2 e aqui vai dar 6, porque 12 dividido por 2 dá 6. 28 dividido por 2 dá 14 e 42 dividido por 2 dá 21. Ainda dá por 2 tanto 6 quanto 14, então eu vou continuar dividindo por 2. Aqui vai dar 3, 14 por 2 vai dar 7 e 21 por 2 não dá, eu vou repetir, certo? Agora, não tenho mais ninguém que dá por 2. Quem é o meu próximo primo? O meu próximo primo é o 3. Então, eu vou dividir por 3, porque o 3 dá e o 21 também. Então, 3 dividido por 3 dá 1. O 7 não dá, eu repito, o 7 é primo, né? Só vai dar por 1 e por ele mesmo. E 21 por 3 é 7. Bom, o 5 é o próximo primo, mas tem alguém que dá por 5? Não, vamos pular o 5. Depois, o 6 não é primo, o 7 é primo e dá por 7. Então, eu vou dividir por 7, vai dar 1, 1 e 1. Então, passando o tracinho aqui, percebam que eu tenho... Nossa, como ficou comprido aqui, não? Percebam que eu tenho 2 vezes o 2. Então, eu tenho 2 elevado à segunda potência, porque ele aparece 2 vezes... vezes 3, vezes, vezes 7. Ah, Jesus, que eu fiz aqui. Que coisa feia. É um 7, tá? Vou fazer de novo, ó. 2 elevado a 2, vezes 3, vezes 7. Eu pus 4 porque eu já estava fazendo a conta de vezes na minha cabeça. Então, vamos lá. Se eu quiser saber quanto é, quem é esse número, eu multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 7, 84 é o bendito número que aparece na tabuada do 12, do 28, do 42. É o primeiro número que aparece nos 3 ao mesmo tempo, certo? Não digo ao mesmo tempo, mas é o primeiro número comum dos 3, certo? Bom, a aula chegou ao fim. A aula hoje foi curta, né, pessoal? Até eu estranhei na hora de gravar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.
também às vezes uma aula curtinha é bom para dar uma relaxadinha, né? Fiquem com Deus, bom final, boa semana a todos, façam o Google Forms e eu vou deixar algumas adicionais para vocês. Veja que na página de vocês ele fala para fazer do 43 ao 46, mas como eu vou deixar o Forms para vocês resolverem, eu vou pedir para vocês fazerem só o 43, ok? Fiquem com Deus, até a próxima, beijos!